Muito bem, hoje o programa extenso com gente da mais alta capacidade. Do meu lado eu tenho o prazer de receber Dr. Augusto Tolentino. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Sempre uma satisfação comparecer ao seu programa. Cumprimentando também hoje o Dr. Marco Cunha e o Dr. Henrique Borges, que nos acompanham e vão participar junto conosco diretamente de Brasília. Vamos já abrir o link aí de Brasília, a produção? Vamos lá? Doutor Marcos Cunha, Marco, e o doutor Henrique Borges, vamos ficar mais juntinho aí, prazer receber. Doutor Marcos Cunha, boa noite. Boa noite, Roberto, prazer estar participando com você, com toda a nação guarulhense e paulistana. Henrique Borges e Marcos Cunha, é isso? Isso. Tô falando certo? Tô certinho, Marco Cunha. Boa noite, Marcos. Tudo bem, Roberto? Prazer estar falando com você e participando do programa. E o Henrique Borges. Bom, boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui na sua presença e também do Dr. Augusto, que é alguém que a gente carrega aqui uma grande admiração. E olha só, os dois estão diretamente de Brasília, eles são grandes especialistas. Vamos tentar trazer aqui várias vezes. Eu queria, a primeira coisa, doutor, tirar algumas dúvidas, né? Primeiro vamos falar sobre nepotismo. Eu sei que o senhor sabe muito do assunto. Primeira coisa, nepotismo é um crime, doutor? Bom, Roberto, o nepotismo, ele é uma prática assim, que a gente pode identificar dentro da administração pública, que ocorre assim, desde a Idade Média. Nós temos casos, o próprio termo nepo, ele surge na ocorrência dentro de um papado, onde um papa indicou para cardeal o seu sobrinho. Então surge esse termo nepo, e até por isso a gente passou a utilizar essa expressão nepotismo para denominar essa prática de se nomear algum parente ou alguém que não tenha aquela qualificação exigida para um cargo, mas que, em virtude de uma troca de favores, acaba assumindo algum cargo público. O nepotismo, ele hoje, no Brasil, ele não é um crime conforme aquela nossa ideia de crime, que é uma conduta descrita no Código Penal. O nepotismo, ele pode caracterizar o chamado crime de responsabilidade, que é uma conduta que não gera prisão. Até durante o impeachment que nós tivemos da ex-presidente, essa questão do crime de responsabilidade acabou ganhando uma repercussão maior, que é uma conduta ilícita, mas que não gera prisão. Ela acarreta uma inelegibilidade e uma multa para quem praticá-la. Existem alguns casos em legislação esparsas, como em casos de prefeitos, onde essa conduta é descrita como um crime. Então, o nepotismo hoje no Brasil, nós temos apenas a conduta tipificada cabível de prisão para alguns casos bem específicos que exigem vários elementos da conduta realizada por um agente político, no caso prefeito, apenas. De resto, qualquer outro servidor público de direção que nomeie algum parente, ou mesmo governadores e até presidência da República, não há conduta prevista como crime no caso da prática do nepotismo, Roberto. O doutor Augusto quer complementar? Sim, essa ponderação feita pelo Dr. Henrique, ela é muito própria, e existe uma abordagem ainda mais importante nisso. Algumas das rachadinhas que foram identificadas em determinado momento no Rio de Janeiro e ao redor de todo o país, até como sendo uma prática comum, elas partiam nos primeiros momentos dessa situação de nepotismo, onde muitas pessoas relacionadas à família, sobrinhos,
parentes, e mulher, no sentido de dividir esse dinheiro com os políticos. É nesse momento em que ele se torna um crime, não pelo nepotismo, mas pela prática diversa da legalidade, eu diria. Mas ainda, de forma muito própria, existem muitos casos em que nós temos pessoas verdadeiramente capacitadas para o cargo, mas que não podem assumir em função dessa nova legislação hoje que impede que isso ocorra. Lembrando sempre que o nepotismo é passível de devolução dos dinheiros aos cofres públicos por se tratar de uma prática ilícita. Perguntar para o doutor Marcos se eles falaram sobre inegibilidade, ou seja, a pessoa pode perder os direitos políticos. É isso, doutor Marcos? Então, Roberto, até primeiramente, anterior a isso, eu gostaria só de complementar o que os meus colegas falaram e explicar também para o cidadão de bem comum o que é o que normalmente acontece hoje no nepotismo. Hoje a gente vive a prática do nepotismo cruzado. O que seria isso, Roberto? Seria aquela velha e boa troca de favor. O prefeito nomeia um parente de um vereador em contrapartida nomeia um parente do prefeito. Então, isso é uma prática que, infelizmente, é bastante comum e ela tem uma dificuldade na fiscalização. Por quê? Porque nós temos uma situação onde muitas vezes se utilizam até outros órgãos. O executivo nomeia alguém do judiciário, o judiciário nomeia alguém do executivo, muitas vezes numa esfera municipal para uma outra estadual. Então, é isso que eu queria reforçar com os nossos telespectadores, a importância do cidadão de bem que tem a noção disso, do que ocorre, essa situação toda, de denunciar, de procurar o Ministério Público, de procurar efetivamente o Tribunal de Contas, porque que a gente percebe que na grande maioria dos casos, essa apuração vem de denúncias, até por causa dessa dificuldade de fiscalização, Roberto. E quanto à questão de inexigibilidade, que o doutor Henrique pode complementar também. Bom, o nepotismo, ele, além da questão da multa que o doutor Augusto pontuou, ele também acarreta duas sanções administrativas, né, de restrição de direitos ao condenado, né, no caso concreto, seja pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, no caso do Estado, o TCSP, aí no Estado de São Paulo, ou mesmo pelo Judiciário. Ele acarreta para o servidor público a inabilitação de exercer qualquer cargo, ou mesmo a inegibilidade entre 5 a 8 anos, para figurar em qualquer cargo dentro da administração pública. Acho que é isso, Roberto. Em relação à inabilitação e inexigibilidade, o nepotismo ele carrega as duas penas que a gente chama de penas acessórias. Então, além de devolver o dinheiro, podendo ser imposta uma multa de até 10 vezes do valor recebido como salário por aquele servidor, ele também sofre as sanções de inabilitação e também inegibilidade para o exercício de cargo público. Com relação a quem vai sofrer essas penas, seria vamos supor, o vereador, né, ou o prefeito, ou o vereador, doutora, que indicou, é ele que vai receber a pena, é ele que vai ter que devolver, ou vai ser o indicado que recebeu os salários que pode correr o risco de receber, doutor Augusto Tolentino? Esse crime abrange ambas as pessoas. Por exemplo, o prefeito que faz a nomeação de um nepotismo cruzado, responde ele e responde também aquele que foi nomeado pela devolução do dinheiro aos cofres públicos. Então, assim, ainda que tenha trabalhado de forma honesta, é uma prática nefasta, é uma prática irregular
E essa prática irregular, que é prevista em lei, obriga a que esses valores sejam devolvidos aos cofres públicos. O Ministério Público tem tomado bastante providências nesse sentido, e isso sempre parte a partir de denúncias, muitas vezes de opositores, de quem indicou, do próprio prefeito, e muitas vezes de funcionários que se viram preteridos a ocupar aquele cargo, na grande maioria das vezes por competência, em que o nepotismo, em que a indicação à força política, muitas vezes tira essa vaga, esse cargo, de alguém que teria habilitação para ali cumprir uma boa função, apenas então somente em função de abranger ou abrigar o apadrinhado político. Júlio Teixeira nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Valmir Batista, Washington Carvalho, André Oliveira também nos acompanhando aqui pelo nosso canal. André. Dando uma moral aqui para nós. Cláudia Rocha, como processa o nepotismo? No caso, o presidente Jorge Viana, que altera a lei para autobeneficiar, caso Arpex Brasil. Tá sabendo, doutor? Não tenho conhecimento desse caso, mas é muito simples de se averiguar, e numa próxima oportunidade eu te trago a descrição dele com propriedade. Mas eu quero aproveitar o programa para levantar uma questão de ordem pública, uma questão de saúde pública de uma gravidade ímpar. É o que está acontecendo. Está tramitando em Brasília, através de um lobby muito forte, um projeto de lei que passaria a habilitar os optometristas, que são aqueles profissionais com curso superior, que trabalham nas óticas, a fazer as funções do oftalmologista, que é médico. E essa função é exclusiva. Mas existem grandes interesses por trás disso. As grandes óticas, os grandes laboratórios que produzem as lentes para esses óculos, que têm trabalhado no sentido de levar isto como uma oficialização dessa função do optometrista, porém fazendo a função do médico. Roberto, ainda ontem eu estive na minha oftalmo, a doutora Ismante, e aconteceu uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Quando o oftalmologista examina precocemente, principalmente as populações mais carentes, existe uma possibilidade de se curar doenças que podem, inclusive, levar à cegueira. Porém, se esse diagnóstico não é feito precocemente, se, por exemplo, um optometrista recomenda um óculos, posteriormente aumenta o grau desse óculos, esse grau vai aumentando, essas lesões, como glaucoma, entre elas, pode chegar a um ponto de levar à cegueira e não tem recuperação, sendo que precocemente diagnosticadas, isso pode levar a uma cura ou a estacionar essa doença e não levar à cegueira. Nós estamos prevendo que, caso esta lei seja aprovada e se tire a função de exclusividade do médico oftalmologista, nós teremos uma possibilidade de, em 10 anos, aumentarmos absurdamente o número de cegos no Brasil, sobrecarregando a máquina pública que precisa dar a aposentadoria e sustentar essas pessoas que passam a ter essa necessidade especial, por um crime, tendo em vista que quem está habilitado de verdade para fazer essa função é um médico que faz 6 anos de universidade, mais 3 anos de especialização. Então, eu estou chamando a atenção, inclusive iniciando uma campanha nesse sentido, para convocar os nossos deputados federais para que olhem com muito carinho, porque isso vai prejudicar principalmente as populações mais carentes, que não têm muitas vezes a condição financeira de pagar uma consulta de um oftalmologista. Sim. E às vezes ficam na fila do SUS, que tem brilhantes oftalmologistas, porém não há
o suficiente para atender a carência da população e a necessidade da população, e isso pode gerar, em alguns anos, um desastre para a nação. Então, assim, é uma preocupação muito grande que não se faça essa modificação. Essa é uma profissão legal, porém ela tem a limitação legal dela, que é a da Universidade de Medicina e da especialização. É uma coisa que nos preocupa muito. O doutor Nelson Justo, ele fala assim, doutor, isso já é feito na prática e muitas vezes com o aval, ele colocou entre aspas, de algumas clínicas oftalmológicas. O senhor tem essa informação ou não? Porém, isso não é a realidade. Isso é a prática mercantilista da oftalmologia, porém não feita por oftalmologistas, feitos por profissionais. Veja, a função do proprietário da ótica é fazer o óculos de acordo com o aviamento do próprio médico. Então, assim, nós temos um problema. A doutora Ismante, em São Paulo, ela ontem comentava comigo exatamente isso, que a grande preocupação dessa classe médica ligada à oftalmologia é o tamanho do estrago que isso vai fazer, principalmente nos nossos jovens, que hoje se mantêm à frente das telas de celular, das telas de computador, e que vão criando doenças ópticas que no passado não existiam, e que por conta dessa luz intensa, do celular, do computador, isso vem se agravando. Tanto que o grande foco dessa campanha é não se permitir que o exame preventivo, que não permitiria que muitas pessoas ficassem cegas, deixasse de ser feito, uma vez que pessoas formadas com curso superior, porém não tendo habilitação médica, façam o trabalho dos médicos. Isso não é admissível. Isso é um risco para a saúde pública, é um risco para o governo, é um risco para a população, principalmente para os nossos jovens que estarão diante de uma pandemia de cegueira em muito pouco tempo, se levar adiante esta conduta. Aliás, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, muita gente aqui. E a Cláudia Rocha tá falando sobre a Arpex Brasil. Jorge Viana revogou o artigo do estatuto por não saber inglês e agora não é necessário a fluência. Arpex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. Cláudia, eu também não estou por dentro desse caso, mas eu vou me aprofundar e prometo que no próximo programa eu falo sobre isso daí. O doutor Nelson Justo está dizendo assim, isso no mínimo é antiético. Na verdade é um grande crime, né? Quando se faz alguma coisa, ou se já está fazendo alguma coisa que não é regulamentado pela lei, doutor. Medicina é atividade privativa de médico, daquele que fez os 6 anos de universidade e principalmente a especialização nas suas devidas áreas. Veja, temos grandes problemas, por exemplo, na área plástica de alguns profissionais. Ainda que médicos habilitados para exercer a medicina não têm muitas vezes a habilitação para exercitar a cirurgia plástica. Então, essa situação da oftalmologia chama muita atenção, muita atenção. Vamos chamar também para a conversa os doutores que estão gentilmente nos acompanhando lá direto de Brasília para pegar a percepção dele a respeito dessa questão de um profissional não tomar, mas começar a exercer a profissão do outro sem a devida capacidade técnica. Eu quero até pedir desculpa para a doutora Ismantia, que eu gaguejei no nome dela 2 vezes. Opa! Mas tanto o doutor Henrique como o doutor Chama Marco, para a conversa. Por favor, venham para a conversa. Eles estiveram hoje no Congresso, tomando informações de a quantas anda esse processo, e eles podem nos precisar, e os nossos telespectadores, qual é o exato momento desse projeto de lei. Complementando o que o doutor Augusto colocou, Roberto, realmente é uma situação de grande preocupação. A gente sabe que a oftalmologia é muito mais do que prescrever um óculos, corrigir uma vista borrada, diríamos assim. Temos doenças como ceratocone, glaucoma, doenças graves que, se não forem tratadas, avançam para a cegueira.
E realmente aqui em Brasília, até pela nossa proximidade, nós atuamos muito também junto às demandas do Congresso. E esse é um grande projeto que nós vemos também com muita preocupação. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o interesse do povo, do cidadão, fica em segundo lugar para interesses financeiros. E é uma coisa que a gente vem percebendo na situação. O doutor Augusto colocou muito bem a situação da questão de cirurgias plásticas. Já tivemos alguns questionamentos sobre também alguns procedimentos estéticos que não são realizados por médicos. Também há já uma série de casos dessa situação que gerou prejuízo, até danos estéticos, inclusive até muitas vezes levando a óbito, que é uma situação muito grave. Então essa situação da oftalmologia, nós vimos também com muita preocupação, porque como o doutor Augusto colocou muito bem, nós estamos falando de um profissional que se preparou durante 6 anos numa faculdade, mais 3 anos numa especialização, e que consegue entender o paciente como uma questão macro, não simplesmente de vir, sentar e preparar um grau para o óculos. Então, é uma situação, como eu tinha falado antes do nepotismo, que a sociedade precisa estar atenta, né? O cidadão de bem tem que se posicionar, tem que questionar e tem que trabalhar em prol daquilo que vai trazer segurança para o país. Até porque o que a gente vê e o que a gente estima com essa situação é que efetivamente vai ter um grande prejuízo à saúde da população em geral, e como o doutor Augusto colocou muito bem, podendo gerar situações de invalidez, situação que vai repercutir numa previdência, vai repercutir em uma série de gastos também do poder público. Então a gente acompanha aqui, nós militamos também nessa situação e vemos com preocupação. Por isso que eu acho que é muito bom chamar a atenção para esse assunto. Bom, se eu puder complementar, eu acredito que essa medida ela pode ser vista também como uma precarização do serviço público e que afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que realmente necessitam do poder público para ter acesso a um médico, porque a gente sabe que inclusive os próprios membros da administração pública, os funcionários públicos, todos eles têm algum plano de saúde, tem bons planos que o próprio Estado oferece, e quem vai ser afetado realmente por essa medida são as pessoas de mais baixa renda, mais vulneráveis, que são aquelas que deveriam ser realmente cuidadas. Até um dos objetivos da nossa república, né, que está expresso na nossa Constituição, é promover a igualdade e erradicar a pobreza. Mas uma medida como essa mostra que realmente a gente está indo no caminho oposto e deixando realmente mais vulneráveis ainda aqueles que nós temos o dever de cuidar. De Tolentino, Primeira-dama. É a primeira-dama, ela escreve aqui, essa prática por profissionais menos habilitados que os médicos pode gerar danos irreversíveis, fazendo lucro nas empresas e dando prejuízo à população. A população merece o resguardo de ser bem assistida por médicos profissionais competentes. Aliás, eu estava falando com o doutor Tolentino, eu estava lendo uma filósofa, e ela estava falando da banalidade do mal. E é mais ou menos isso, de você falar, olha, esse problema não é meu, é de outra pessoa, não é nada comigo. Bom, doutor, acabou nosso tempo. Sempre muito breve, mas é sempre uma satisfação estar presente. É isso? Hoje, brilhantemente acompanhado pelos meus nobres colegas de Brasília, Marco Cunha e Henrique Borges, 2 profissionais de altíssimo gabarito, que eu tenho a honra de dividir escritório em Brasília, parabenizando a minha amada primeira-dama Priscila pelo inteligentíssimo comentário. Logo, logo será a nossa colega e abrilhantará o escritório como nova advogada em breve. Que beleza. Mandando um beijo para minha princesinha Manuela, para o Lorenzo, para o Gutinho. E desejando um grande abraço, uma noite abençoada aos nossos telespectadores, agradecendo sempre o seu convite, sempre tão útil. Você, mais do que jornalismo, você faz um programa de utilidade pública, Roberto, que tem um alcance espetacular. A nossa eterna gratidão. Marisa Soares Lacava está falando uma belíssima entrevista. Doutor Marco Cunha e Henrique Borges, obrigado por dispensar esse espaço precioso com a gente aqui de Guarulhos. Muito obrigado, doutores.
Obrigado, Roberto. A gente que agradece. Estamos sempre à disposição para debater esses assuntos de interesse, que são interesse nacional. Sempre também dando uma visão aqui de Brasília, que a gente sabe que às vezes é um pouco distinta da realidade local, mas a gente sabe que sempre repercute aqui. Então vamos estar conversando mais, trazendo também informação dos tribunais superiores, que a gente atua bastante aqui, Supremo, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, e evoluindo no debate. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Uma boa noite a todos. Bom, Roberto, também gostaria de agradecer essa... Henrique sempre está sem voz, o Henrique. O Henrique está sem voz. Volta para lá. Volta para o Henrique. Agora solta o som. Oi, Roberto. Não, só complementar os agradecimentos. Eu acho que o tempo realmente é escasso, mas é um prazer estar militando ao seu lado, a favor do cidadão, sempre contra os poderosos, contra esse poder do Estado que muitas vezes acaba esmagando os cidadãos sem qualquer pudor, e você tá militando sempre ao nosso lado, é um prazer, e eu realmente agradeço a participação.